Então, pessoal, hoje eu tô vindo aqui para falar sobre febre maculosa. Vocês já ouviram falar? Já escutaram? Provavelmente sim. Essa semana a gente está no mês de outubro de 2021. Dois policiais do estado do Rio de Janeiro que estavam em treinamento na selva morreram e o diagnóstico final foi febre maculosa. É uma doença que a gente tem que ficar super atento porque ela vem crescendo em alguns estados, principalmente nos estados do Sudeste e do Sul. Sudeste em prevalência máxima, sempre. O Sul vem em segundo lugar com maior prevalência. Mas eu vou falar um pouquinho da doença, os sinais e sintomas para a gente ficar atento, até porque a gente está entrando daqui a pouco no período do verão, onde a gente tem maior incidência do carrapato. E vamos lá. A febre maculosa ela é transmitida por uma bactéria que é uma rickettsia, sendo que essa rickettsia ela está albergada dentro de um carrapato. O principal carrapato é o amblioma cagenense, assim. Esse nome complicado nada mais é aquele carrapatinho estrela. Para gente que tem cão em casa, às vezes é muito comum a gente tirar, né, aquele carrapatinho, parece o formatinho de uma estrela mesmo. Para, na verdade, ser transmitida a doença, para as pessoas não ficarem tão preocupadas com o que eu estou falando, mas na verdade, assim, não é todo carrapato que alberga essa bactéria, ok? Às vezes o cão está infestado do carrapato estrela e não vai ter a doença, não vai ter febre, não vai ter nada da doença de carrapato. A febre maculosa é específica para ser humano, tá? Não tem relação com o cão. O cão não desenvolve febre maculosa, é ser humano, tá? Apenas o cão pode albergar esse carrapato com essa bactéria, que no cão acaba sendo a transmissora, das vezes, da doença do carrapato. Só para a gente separar as coisas. Na verdade, eu vim falar da febre maculosa pela preocupação da gente fazer a prevenção do carrapato no cão, porque o cão é um dos hospedeiros desse tipo de carrapato, o cavalo, os animais silvestres. Então, o que acontece? É, Provavelmente, esses policiais que estavam em treinamento na mata, o carrapato picou eles, e para ter a transmissão dessa bactéria para o ser humano, o carrapato tem que ficar grudado, permanecer grudado ali no ser humano por de 4 a 6 horas, para poder fazer a picada. Nesse momento que ele pica, ele acaba transmitindo a bactéria, que é a rickettsia. Esse período da picada, né, do carrapato, até ter alguns sinais e sintomas, quais são os sinais e sintomas que o ser humano pode vir a apresentar? Muito comum: febre, dor muscular, dor de cabeça e petequias, manchinhas pelo corpo. Quem já teve um cãozinho com doença do carrapato vai lembrar que ele ficava com várias manchinhas que a gente chama de petequias pelo corpo. Isso acontece também no ser humano. Muita dor muscular, o cão também na doença do carrapato também tem dor muscular e tem febre. Os sinais e sintomas para o cão com a doença do carrapato e sinais e sintomas para o ser humano com a febre maculosa são os mesmos, basicamente. Então, assim, da picada até o ser humano ter algum sinal e sintoma pode levar, que é o período de incubação que a gente chama, né, corretamente, é de 2 a 14 dias. E o que eu fico muito preocupada, assim, a gente tem um estudo recente da Zoetis, no qual eu tenho o artigo, tudo isso direitinho, e até fui pegar porque quando eu vi, o caso foi divulgado agora no dia 27/10/2021. A incidência de óbitos de febre maculosa só vem aumentando. Para vocês terem uma ideia, de 2010 a 2016, a gente teve mais de 35% de óbitos no estado do Rio de Janeiro relacionado à febre maculosa. Isso é um dado relativamente alto, é pouco divulgado. Nossos serviços de saúde públicas complementares não estão funcionando adequadamente para informar a sociedade. Eu, como médica veterinária, estou vindo aqui para informar que é importante sim a gente fazer a prevenção do carrapato, né? Meu principal foco, como eu trabalho com animais de pequeno porte, nos cães. Os cães estão tendo acesso à rua, cães que às vezes não têm acesso à rua, mas pode vir do cão do vizinho que tem acesso à rua. Vamos ficar atentos a isso, porque é uma doença que vem através do cão como hospedeiro do carrapato. Esse carrapato alberga uma bactéria, pode ou não albergar, e pode passar uma doença para o ser humano, que o índice de óbito está sendo cada vez maior. Então, assim, se eu pensar que em 6 anos, 35% dos casos, né, diagnosticado positivo vieram a óbito, é um número grande. Isso quando comparado a anos anteriores, a incidência só vem aumentando, assim. O mapa mostra claramente para gente
nesse levantamento da Zoet, que isso vem aumentando sucessivamente ao longo desses anos. Então, assim, fica aqui a minha informação da importância da prevenção, da gente coibir o carrapato nos nossos animais, nos nossos pets. Quando a gente, ser humano, né, viajar, for para lugar de mata, usar protetores, usar alguns repelentes que tem alguns caseiros, tem alguns que a gente consegue ainda calça comprida, né, bota, galocha, igual a gente na época de faculdade, quem é veterinário aqui, a gente se prevenia. Terminou a ida na mata, né? Quem faz trilha, essas coisas, catar realmente para ver se não vai ter o carrapato, já que para a gente ter a transmissão ele fica preso na gente de 4 a 6 horas. Então, assim, o meu alerta aqui como médica veterinária é a gente prestar atenção e fazer a prevenção correta nos nossos pets, né? Principalmente os cães, que normalmente são os que mais albergam o carrapato, gatos já é mais difícil. Em relação à prevenção do carrapato. Mas lembrando que não é só o cão. Entra os animais silvestres, entra os cavalos, né? Tanto que esses policiais foram contaminados num treinamento no meio da mata, provavelmente animais silvestres, muito mato, né? Enfim. Então, meu alerta é exatamente para a gente se informar, saber que a doença existe. Lembrei agora, há uns 3, 4 anos atrás, Campos teve surto, menos até, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, no máximo. Campos teve um surto enorme de febre maculosa, várias pessoas morreram. Um tempo maior atrás, né, em Friburgo, Serra, né, teve muito, Friburgo e Itaipava, muita casuística também de febre maculosa. Às vezes, não é tão simples fechar um diagnóstico, porque ela se confunde com várias patologias, né, no ser humano. Quantas doenças no ser humano, até em crianças mesmo, e o estudo relata até em óbitos de crianças de febre maculosa, quantas doenças em crianças que não causam petequias, febre, dor de cabeça, que às vezes a criança muito pequena não vai saber definir. Então, não é um diagnóstico que, assim, bate martelo muito simples, sabe? Então, fica aí a minha dica, leia, se informe. Eu vou botar o post no Instagram com as informações, tá? E vou printar a tela do que eu tenho do estudo das OETs e colocar junto.